esse tema, Patrícia, é para mim apaixonante e eu considero em qualquer curso de ultrassonografia ginecológica o tema mais importante do curso. Doutor Pastore, e o senhor tem uma trajetória acadêmica e uma extensa prática dentro da ultrassonografia ginecológica. Como que o senhor vê essa evolução e a evolução desse exame nos tempos atuais? Eu tenho 47 anos de ultrassonografia, então podemos chamar que naquela época era a idade da pedra. E hoje nós estamos numa era em que nós estamos indo para Marte. Os aparelhos cada vez mais avançados, a inteligência artificial hoje já está incluída em boa parte dos equipamentos com tecnologia de ponta, e isso sem contar a resolução da imagem. E às vezes a medida tem que ser precisa, tem que ser bem reta as medidas, os medidores. E às vezes fica um pouquinho inclinado, com obliquidade. Eu falo para eles assim, de uma forma descontraída. Olha, eu vou dar o telefone aqui do Zé Maria, que é o pedreiro, que ele vai emprestar um nível. Aquele que tem uma aguinha ali, para você ver que você tem que estar no nível, né? Não pode sair fora. Aqui, a imagem à direita, ele está bem reto-uterino, fixo ali no fundo de saco e não se mexe. Então, a gente, em dar essa informação para o médico, bloqueando, já tem um bloqueio parcial aí do fundo de saco, porque na cirurgia ele vai ter mais dificuldade técnica. Enquanto quando o ovário é móvel, fica mais fácil de fazer essa retirada. E aqui, olha, é um útero reto versus flexão, e essa retroversão é fixa. Ele não, você não consegue mobilizar esse útero, deslizar pelo reto, porque aqui tem lesão. Você vê uma lesão direta de endometriose aqui, retrouterina, retrocervical, acometendo essa região e provavelmente a parede do reto. Então você pode ver ali um pouco mais fácil também o colo do útero, porque você está com um aparelhinho no introito. Você precisa tomar muito cuidado, senão inclusive ele sai para fora, né? E no compartimento posterior você está vendo basicamente o esfíncter anal e a primeira porção do reto. Isso é importante porque hoje uma das áreas que mais cresceu dentro da subespecialidade da ginecologia foi a uroginecologia. Então, se você não faz a fase introital, você não está vendo uretra, colo vesical e bexiga. O meu protocolo, as pacientes não ficam mais com bexiga vazia no exame transvaginal. Isso já tem bastante tempo, tá? Desde que eu comecei a fazer exame de uroginecologia. E além disso, na ginecologia, existe, por exemplo, dentro do HC, as pacientes fazem o exame casado com a consulta. Sim. Toda paciente que vai fazer um ultrassom ginecológico, ela faz em 2 tempos. Faz primeiro o exame pélvico abdominal, com a bexiga com uma boa repressão, e depois ela esvazia a bexiga e vai fazer o exame vaginal, desde que não haja contraindicação de nenhuma das vias. Na ginecologia, eu pego a paciente, infelizmente, muitas pacientes, quando vão fazer ultrassom transvaginal, elas já fizeram em outros serviços e esvaziam a bexiga, porque sabem que não vai esvaziar a bexiga. Mas a enfermeira, assim que ela chega, ela fala, olha, a senhora, por favor, não precisa ficar bebendo água, mas a senhora não esvazia a bexiga. Ela pergunta, mas eu não posso esvaziar? Eu já fiz. Não. O médico ele vai fazer o exame com a bexiga um pouco mais cheia. Porque aí, isso que é a dica importante. Porque aí você vê bem a parte uroginecológica, né? Você vê bem a parede da bexiga. Aí, cada vez mais, você tem que observar focos de endometriose e a bexiga, o músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, também acaba sendo cometido. Quando você tem uma bexiga com uma repressão moderada, não estou falando em bexiga hiper cheia, porque se a paciente está com a bexiga muito cheia, nós vamos fazer o exame abdominal primeiro. Olha, doutor, eu não urinei, mas agora eu não aguento mais. Pô, vamos fazer um exame abdominal, beleza. Nossa,
Aí depois ela vai esvaziar parcialmente a bexiga, se for possível. É que quando manda esvaziar, esvazia tudo. Porque eu preciso estudar a mobilidade do colo vesical. Eu faço muito exame de urogineco a pedido do setor. Então, a gente tem alguns estudos que bexiga muito cheia ou bexiga vazia atrapalha. Então, você tem hoje uma imagem cada vez mais verdadeira que representa quase que a anatomia mesmo, a macroscopia da peça quando é feita a cirurgia do útero, do ovário, por exemplo. Então, isso com certeza veio alavancar e muito o potencial da ultrassonografia, que se tornou o primeiro exame de imagem em praticamente todas as especialidades médicas. E, doutor Pastore, é um exame que exige técnica, e uma técnica acirrada, né? Patrícia, aqueles que me seguem, aqueles que foram meus discípulos, os meus residentes do dia a dia, eles sabem o que a técnica representa profissionalmente. Agora, Sem doutor dúvida. Pastore, o senhor comentou aí várias vezes sobre os principais cuidados com o preparo da paciente, a ergonomia do examinador, a escolha do transdutor, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. Eu faço o exame como o ginecologista faz o exame ginecológico. Tá. O ginecologista, a paciente fica em posição ginecológica, com as pernas, as coxas abduzidas, abertas, e ele está no meio. Pode estar de pé, pode estar sentado, né? Se ele vai fazer o toque, ele prefere ficar em pé. Se ele está fazendo o exame especular, ele vai ficar sentado, né? Limpa, vê o colo, colposcopia, etc., colheita de material. E na ultrassonografia, em vez de o pessoal ficar nessa posição do ginecologista, o pessoal fica do lado. E a paciente está com a perna em posição ginecológica. Então, essa ergonomia é péssima. Fica raspando na perna da paciente e fica fazendo o balancinho. Não pode, não pode. Eu falo assim, o ultrassonografista de elite em ginecologia, ele trabalha no meio de campo. Os outros jogam pelas laterais, pelas pontas, como quer. Você tem que ficar ali. Traz o aparelho, bem próximo. Né? Acerta o banco, se você trabalha sentado, então você vai ter que ter uma banqueta mais alta. Essa ergonomia tem que ser correta. A gente pode falar assim, armadilhas? Pode. Armadilha pode induzir você a um erro totalmente involuntário. E tem ainda aqueles erros que, embora não sejam voluntários, eles são involuntários, mas é por falta de técnica ainda, falta de conhecimento, etc. Né? As armadilhas que muitas vezes nós temos dentro dessas patologias, por exemplo, é você saber se é um nódulo ou não é nódulo. Essa é uma armadilha bastante comum no miométrio. Eu estou me referindo ao mioma, que é um nódulo benigno, bastante comum, e um adenomioma, que ele tem um aspecto nodular, mas ele não é um nódulo verdadeiro. A técnica empregada. Eu ficava impressionado, eu falei, nossa, mas que técnica! Eu não sujo o campo cirúrgico. E naquela época nós não tínhamos tantos recursos como robótica, videolaparoscopia, cirurgias, nem se falava em day hospital. As pacientes, quando faziam uma cirurgia de câncer, ficavam no mínimo 2 semanas no hospital e ainda saíam com uma série de complicações físicas, etc. Então, técnica é fundamental. E na ultrassonografia ou em qualquer outro procedimento não é diferente. O senhor é muito especial aqui para a FATESA, para todos nós. Obrigado. De coração, aqui realmente muito obrigado.